Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcelo. Boa Agora tarde, sim, Bruno. o problema era Doutora, comigo. agora sim, deu certo. O problema Tudo era bem? comigo. Consegue me ver bem agora? Agora sim. Perfeito. Pessoal, a gente estava tentando fazer uma transmissão online no perfil do Tributário São Mistério, mas devido a algum problema tecnológico que a gente não sabe o que que é ainda, a minha imagem não estava aparecendo, não é isso? Então a gente trouxe aqui para o meu perfil. Espero que não tenha prejuízo aos seguidores aí da doutora que estavam ansiosamente Não, esperando aí por esse bate-papo. não, porque eles são notificados da mesma forma. Legal. Eu vou fazer como se fosse no meu perfil, vou te apresentar, tá? Antes de você fazer a sua exposição, e peço que depois, quando encerrar, tenha a opção de salvar o vídeo. Salve, por favor, para eu poder colocar no meu feed, tá? Junto com Perfeito. as demais gravações da semana. Então, pessoal, independente dos problemas técnicos, né, eu chamei hoje o Dr. Rudney para fazer essa brilhante exposição aí sobre algumas alternativas da Receita Federal do Brasil. O Dr. Rudney é professor, é advogado, acompanhei muitas lives do doutor e, notadamente, as pessoas entram e já reconhecem o trabalho aí de excelência que o doutor faz, com muito empenho. Ele é muito estudioso, né? Admiro demais o trabalho. Então, não poderia deixar ele de fora dessa programação de lives, fechando aí com chave de ouro essa programação. Espero que seja oportunidade para várias pessoas aprenderem, as pessoas que estão acompanhando agora e que vão acompanhar posteriormente, né? E agradeço a disponibilidade, especialmente porque hoje é Dia dos Namorados, né? Estou alugando aí um pouco, mas espero que seja uma oportunidade muito gratificante para todos que acompanharem e partilharem aí das reflexões que você trará hoje para nós. Muito obrigada. Imagina, doutora, eu que tenho que agradecer, tenho a certeza de que para mim é uma grande satisfação participar aqui do seu perfil. Eu também que acompanho o seu trabalho, vejo a profissional dedicada que você é e parabenizo sobremaneira o seu empenho em ajudar aqueles estudantes que estão se preparando para o exame de ordem, né? Sabemos bem das dificuldades que são encontradas na prova da OAB e você tem de maneira muito didática, até com músicas, ajudando esses candidatos a memorizarem a matéria tributária, para que então possam partir para uma primeira e segunda fase muito tranquilos, muito conscientes de que o direito tributário, ele, para a prova da OAB, ela é uma matéria, me parece, chave, né, com pouco conteúdo de direito material e algumas peças muito chaves, muito tranquilas de se identificar. Partindo para uma segunda etapa, já quando esse agora colega entra no mercado de trabalho, e a gente se depara com algumas dificuldades, dentre elas essas propostas de, vou chamar de reforma ao sistema tributário, que estão sendo propostas aqui pela Receita Federal do Brasil. Gostaria de dar um alô aqui para o doutor Bruno, para o doutor Diego, advogados, amigos que estão acompanhando aqui, doutor Diego, lá de Campinas, também amigo nosso da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB Santos, e o doutor Bruno, que é professor também do IBET, excelente advogado tributarista. Obrigado aí pela participação de vocês, pela presença de vocês aqui nesse bate-papo. Doutora, por favor, como que a doutora pensa em conduzir? Fique à vontade. Não, você inicia, o momento é seu e os momentos que eu achar necessário fazer alguma intervenção, eu faço, estou aqui para te ouvir. Perfeito. O tema que a gente pensou em tratar aqui hoje diz respeito àquelas 10 propostas, aquelas 10 medidas emergenciais tributárias pensadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e que estão aí para debate da comunidade acadêmica e jurídica e algumas, inclusive, são objetos de projetos de lei. E aí trazer algumas reflexões aqui. Penso que não é todo mundo há de concordar que o momento em que vivemos, principalmente o momento de pandemia, é um momento de grandes gastos públicos. Isso não é possível negar. O governo, quer federal, estadual, até mesmo municipal, não tem medido esforços para
fazer frente aos gastos públicos que são necessários, né, para conter essa disseminação do vírus Covid-19. Muito bem. Atrelado a isso, no âmbito federal, a Receita Federal do Brasil trouxe para a comunidade 10 propostas emergenciais, esse é o título dado por ela, 10 propostas emergenciais tributárias para o combate aos efeitos econômicos trazidos por esta pandemia. Resumidamente, dentre essas 10 medidas, 3 medidas são de desoneração e 7 de aumento de carga tributária. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui para a nossa reflexão, e veja como eu costumo colocar lá para os alunos do IBET, na especialização, aqui a gente não está para dar respostas prontas, acabadas, aqui a gente pensa em refletir, né? Inclusive esse é o título do nosso encontro, uma reflexão sobre essas medidas. Dito isso, a gente precisa entender qual que é o contexto, né? Não é de hoje que o fisco tem tentado implementar medidas de oneração de carga tributária. Propostas tanto do partido do Executivo quanto do próprio Legislativo para aumento de carga tributária e criação de novos tributos. A Constituição Federal, ela não cria tributos, ela atribui competência aos entes federados para que eles possam, nos limites estabelecidos pelo Constituinte originário, estabelecer esses tributos e fazer concessão aos gastos públicos. Dito isso, nós partimos da análise propriamente dita dessas medidas. Vou deixar para falar, por último, das 3 primeiras, que são as medidas de desoneração, e passar a maior parte do tempo aqui refletindo sobre as medidas que causariam impacto tributário para a sociedade. Tá? Então eu vou partir da 4ª medida, que é uma medida que já me traz muita espécie, que é a proposta de criação do Imposto sobre Grandes Fortunas. Pois bem, esse imposto está previsto na Constituição Federal como possível de ser criado, e a Receita Federal aproveita este momento de enorme gasto público para, então, colocar essa proposta. A Receita Federal, ela estima que, com a criação do Imposto sobre Grandes Fortunas, haveria um impacto na arrecadação, na verdade, iria arrecadar cerca de 30 a 40 bilhões por ano. Ela tem como fundamento, né, ou como fundamento ou razão de ser, a própria frente aos gastos públicos. E aí ela traz como base de cálculo o imposto sobre um montante de 20 milhões de reais. Essa seria, então, a base de cálculo tributável. Ou seja, aquela pessoa física que não possui 20 milhões de reais em suas contas, ela estaria imune a essa espécie tributária. Aquele que tivesse 20 milhões ou mais, haveria uma incidência progressiva sobre uma alíquota de 0,1%. E aí, aumentando essa alíquota até 2,5%. Perdão, a alíquota partiria de 2,5%, iria até 3%. Primeira problemática. Antes de entrar na espécie, seria a seguinte pergunta. Será que é um momento oportuno, conveniente para a criação de tributos? Temos opiniões para todos os lados. De um lado, aqueles que defendem que, de forma alguma, deve-se criar tributos neste momento, sobre o fundamento de que estaríamos criando tributos num momento inoportuno, no momento em que não se reflete sobre os impactos econômicos, financeiros e tributários da criação desses tributos. De outro lado, nós temos pessoas que defendem a criação desses tributos como forma de fazer frente realmente aos gastos públicos emanados e sopesados aí pela pandemia.
A minha primeira indagação é, será que só existem esses dois extremos? Não aumentar nenhuma carga tributária ou aumentar tal qual previsto aqui nessas 10 propostas da Receita Federal? Será que nós não teríamos um caminho intermediário em que nós pudéssemos pensar com mais parcimônia a respeito dos efeitos tributários econômicos que poderiam ensejar a eventual criação desses tributos? No meu ponto de vista, realmente este não é o momento mais adequado. Por outra banda, também reflito quando seria esse momento adequado. Desde a Constituição do Estado Federal, lá em 88, não lembro de termos momentos de paz e tranquilidade solene em que nós pudéssemos, então, pensar ou repensar num sistema tributário. A partir de 88 até 2020, vários foram os problemas. Tivemos 2 presidentes da República que sofreram processos de impeachment. Tivemos recessões econômicas, juros elevadíssimos, dívida externa elevadíssima. E agora, isso para resumir, um momento de pandemia, onde o mundo inteiro se vê colapsado, pensando, se reestruturando, se reorganizando, se reinventando. O mundo até 2019 era um, o mundo a partir de 2020 com certeza será outro, não só na área tributária, mas em todas as áreas do saber. Então a minha reflexão é, será que não haveria um caminho intermediário, onde nem tanto a direita, nem tanto a esquerda, e aqui eu não estou fazendo reflexão ou referência a ideologias políticas, nem tanto a não taxar nada ou não sobrepor nada, e nem tanto quanto aumentar a carga tributária tal qual está sendo proposto. Veja, eu acho que existe um caminho intermediário, mas esse caminho intermediário ele precisa ser pensado com muita clareza, com muita sobriedade, com muita parcimônia, para que não cometamos os mesmos erros do passado. E aqui fazendo uma reflexão, já introduzindo no primeiro imposto proposto. Não é de hoje que o fisco busca exemplos alienígenas, ou seja, exemplos fora do direito nacional, para buscar referência em projetos de lei ou em sistemas tributários diferentes do nosso, principalmente no direito francês. Penso que, neste momento, nós devemos analisar com muito critério se o sistema positivo do direito tributário na França ou em todos os países do bloco que utilizam o common law, o direito jurídico common law como referência, se eles se aplicam sem nenhum critério, sem nenhum tipo de crítica ou reflexão ao direito civil law, o direito em que tal qual como é o sistema jurídico brasileiro. Me parece que não é possível nós importarmos modelos estrangeiros sem algum tipo de reflexão e crítica e ajuste para que ele possa, então, ser colocado à disposição da sociedade brasileira como um modelo a ser seguido. A título de exemplo, fica a teoria do propósito negocial, de origem estadunidense, que foi incorporada ao sistema nacional pelo CARF, pelo fisco, onde ele lide planejamentos tributários, com base na alegada, entre aspas, falta de propósito negocial. Esse tema não é novo, ele vem há muito tempo, e há muito tempo a doutrina continua se debatendo, pensando sobre o que significa esse termo. Nós não temos a resposta. Temos algumas indicações, alguns critérios a verificar se há propósito negocial ou não em determinada transação, mas nós sequer temos o conteúdo semântico significativo da expressão propósito negocial, de fato. Tá? Então, isso só para dar como exemplo que modelos trazidos do sistema jurídico do exterior para o Brasil, sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de reflexão, ele não se adapta e acaba criando rupturas dentro do próprio sistema. E aí, aquilo que era para tornar-se simples, né? Vamos lembrar que até 2019 a gente estava estudando
propostas de reforma tributária no sentido de simplificar o sistema, e aí a gente tem que perceber se essas propostas que estão sendo feitas pela Receita Federal, elas continuam neste mesmo caminho de simplificação do sistema. Me parece que não. E aí, entrando propriamente aqui, doutora, por favor, você me controle no tempo e faça qualquer interrupção aí no momento em que desejar, tá bom? Tá bom. Falando propriamente sobre o imposto sobre grandes fortunas, que se pretende aí com uma alíquota de 2,5%, atingir aqueles contribuintes que possuem um patrimônio acima de 20 milhões de reais. Primeira reflexão. 20 milhões de reais é grande fortuna baseado em qual sistema jurídico? Segundo, como foi pensado essa base de cálculo? Por que 20 milhões e não 50 milhões? Ou não 10? Qual que é o fundamento jurídico para a escolha do 20? A proposta ela não traz isso para nós. Então, nós ficamos à mercê da interpretação do fisco, entender que 20 milhões é um signo presuntivo de riqueza suficientemente hábil a ser taxado pelo imposto sobre grandes fortunas. Primeiro, a base de cálculo já é um problema em si, onde a gente precisa refletir se essa é a base ideal. Segundo problema, ela alega que a base de cálculo é de 2,5%. Mas não é 2,5% somente. É 2,5% ao ano. Então vamos pensar num exemplo simplório de 20 milhões. Ela já vai pagar 2,5% sobre esse valor. Suponhamos que no ano seguinte ela não aufira renda alguma, só recupere o patrimônio através de atualização ou propriamente juros do seu capital aplicado e volte a ter os mesmos 20 milhões. Sobre esses 20 milhões vai ser aplicado mais 2,5%. E assim vai. Ou seja, em 2 anos nós temos 5%. Em 4 anos nós temos 10% sobre aqueles mesmos 20 milhões. Seria isso justo? Ou há áreas aqui de confisco? Claro que a progressividade ela está prevista na Constituição, ela é muito bem adotada, e há quem diga que todos os tributos deveriam ser progressivos, mas nós temos que refletir a esse respeito. Essa alegação de que são 2,5% somente não é bem verdadeira, 2,5% ao ano. Então, se nós tivermos impactos a esse respeito, nós devemos verificar o impacto econômico na conta desse contribuinte. Um outro ponto é que, sobre esse mesmo tributo, a criação desse mesmo tributo, e se as pessoas quiserem constituir pessoas jurídicas para que não ultrapasse os 20 milhões? Fazer um planejamento tributário. Esse planejamento tributário seria considerado elisivo? Ou seja, eu atingi 19 milhões, não quero passar para 20 porque vou incidir em imposto sobre grandes fortunas, o que eu faço? Crio uma empresa. E o direito do contribuinte de criar empresas é constitucionalmente previsto. A autonomia do particular para fazer do seu dinheiro, do seu capital, o que ele bem entender. E se ele com 19 milhões, por exemplo, quiser investir e criar uma empresa para não ultrapassar os 20 milhões, ou com 15, investe 4 milhões, por exemplo, e aí volta a ter 11, e aí aquela empresa começa a dar lucro. Seria considerada essa prática uma prática de evasão fiscal, no sentido de dizer, olha, esse contribuinte aqui só não está pagando o imposto sobre grandes fortunas porque de forma artífice, ardilosa, criou uma empresa sem qualquer propósito negocial, simplesmente para economizar tributo. Não poderia a Receita Federal muito bem alegar isso? Veja, quando eu não tenho os parâmetros trazidos pela própria proposta do que será considerado legítimo, do que não será considerado legítimo, dá margem a qualquer tipo de interpretação. E esse é o perigo. Na verdade, esse é o meu maior medo. Se essa segunda empresa criada, aliás, primeira empresa criada,
estiver chegando lá nos seus 20 milhões e resolver criar subsidiárias, pessoas jurídicas que lhe sejam controladas, e ela como controladora. Ora, será essa operação desse contribuinte considerada para fins fiscais como fraudulenta, como simulação? Ao meu ver, não. Mas isso deve dar muito claro nas propostas fiscais para que o contribuinte, ou para que a própria sociedade, ao pensar em aprová-las, possa ter ciência do seu conteúdo axiológico. Fora isso, para mim, a criação do imposto sobre grandes fortunas, ela é impensável. Primeiro, pelo problema da base de cálculo. Segundo, pela alíquota. Terceiro, pela interpretação. Para finalizar esse tributo, para mim ele é um tributo anacrônico, ele não deveria ser instituído. Em que pese a sociedade, num senso comum, falar, não, tem que taxar realmente os ricos e diminuir a carga tributária dos menos favorecidos. Ninguém discorda disso. Mas será a criação deste tributo o remédio para essa doença da desigualdade social? Me parece que não. Claro que o direito tributário ele tem um papel de redistribuição de renda. Não há como negar. Mas antes de pensar na redistribuição de renda, nós temos que pensar, enquanto políticas públicas, na distribuição de renda. Antes de chegar no direito tributário, essa distribuição ela tem que acontecer, para que o direito tributário, então, possa apenas equilibrar os pratos da balança. Há uma outra agravante também. Há quem diga, e com muita razão, ao meu ver, de que a criação deste tributo iria espantar muitos investidores do Brasil. Eu acredito nisso mesmo. Se nós tivermos uma alíquota de 2,5% sobre 20 milhões, e essa alíquota vai ser progressiva, e eu não preciso ficar no Brasil, eu coloco a minha empresa em algum país aqui do lado, por exemplo, nas próprias Américas, que não tenham esse imposto criado. Portanto, continuo operando no Brasil de forma online, se eu puder, sem a incidência desse tributo. Ou tiro as minhas subsidiárias daqui do Brasil e opero somente no exterior. Né? Então, essa é a primeira reflexão. Você queria comentar alguma coisa? Sim. Eu temo só essas propostas no período que estamos enfrentando, porque, como muito bem você pontuou, a questão tributária ela é muito determinante, ela é muito presente, mas não é um fator em si isoladamente considerado. A gente fala muito de questão de políticas públicas, de gestão, né? A questão da repartição tributária, de próprio desenvolvimento dos entes, das atividades, enfim, é algo muito maior do que só a questão tributária. E eu temo essas alternativas, essas propostas durante o período que estamos enfrentando, porque são medidas, especialmente para onerar, né? São medidas que exigem uma cautela, uma análise. Nessa primeira reflexão que você fez acerca do IGF, olha só quantas questões foram levantadas, né? Então, eu acho que é um momento que exige muito cuidado, muita técnica na elaboração desse tipo de proposta. E esse momento que estamos enfrentando, parece que as coisas estão sendo feitas tudo assim de prontidão, na emergência, sem a devida cautela, sem o devido zelo que propostas como essa exigem. É isso aí, é bem pontuado por você. O momento é de reflexão. Parece que o momento não é de criação de tributo para pressionar os contribuintes e toda a sociedade com o aumento de carga tributária. Além desse fator tributário, nós temos um fator econômico. Né? Então, muitas empresas, de fato, estão quebrando. Muitos clientes do escritório estão quebrando já com o sistema tributário que nós temos. Aumentar a carga tributária neste momento seria o ideal. Uma reflexão que se faz, que talvez fosse interessante pensar, se fosse para aumentar a carga tributária, aumentar para determinados setores que, por exemplo, nesse período de pandemia, não tiveram qualquer prejuízo, pelo contrário, tiveram aumento de suas receitas.
Vou dar exemplo aqui as plataformas digitais de venda de produtos, de marketplace, indústria farmacêutica, indústria... A indústria de petróleo foi muito afetada, então não vou nem citá-la, mas nós temos outros exemplos de que não de indústrias, setores econômicos que não sofreram impacto direto. Talvez, e aqui um talvez muito grande, para esses setores poderia-se pensar na criação de um determinado tributo para fazer com que ajude no impacto econômico da Covid-19. Mas, de forma geral, a maior parte da população brasileira está e continuará sendo muito afetada. Então, por esse prisma, eu sou contrário, né, à criação de novos tributos. Vou colocar uma exceção mais para frente, mas vou partir aqui para uma outra proposta também da Receita Federal, que é destinado às instituições financeiras. Aliás, antes das instituições financeiras, eu vou falar da contribuição social que se quer criar de caráter temporário, com uma alíquota de 20%, incidente em todas as receitas financeiras de todo e qualquer fundo, inclusive Tesouro Direto. Ficando isentos dessa incidência, contribuintes pessoas físicas com rendimento anual em 2019 não tributável até 5 vezes o limite de isenção anual de imposto sobre a renda. A experiência brasileira com contribuições, principalmente as CIDs, ela não é boa. Basta nós fazermos uma pequena reflexão. CPMF, adicional frete para a renovação da Marinha Mercante, entre outros. A instituição, o tributo realmente é cobrado, mas existem vários pontos que poderiam sim ensejar a inconstitucionalidade ou a ilegalidade dessa tributação. Então, estaria a criação dessa contribuição social no mesmo passo da simplificação do sistema tributário nacional, ou nós estamos criando um outro abacaxi para que as próximas gerações futuras possam descascar? Porque, veja, as medidas que nós tomaremos a partir daqui serão refletidas por muitos e muitos anos, né? Então, os nossos filhos, os nossos netos sentirão o impacto dessas medidas tributárias. Por isso, nós temos que pensar com muita parcimônia na criação de todo e qualquer tributo. Em 2019 ainda, foi proposto pelo então secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, a criação da CPMF, da nova CPMF. O que custou em 2019 a sua saída do governo? Porque naquele momento, o governo, antes, né, pré-pandemia, não via possibilidade de aumento de carga tributária, e essa proposta não foi acolhida pelo governo federal e acabou custando vamos dizer assim, a cabeça do então secretário, Marcos Cintra. Agora o momento é outro. Agora o momento é diverso. Agora é o momento em que nós temos um grande gasto público e que, de forma inequívoca, ele precisa ser, em algum momento, reajustado. A questão, como bem você colocou, é se este é o momento. Me parece que falharíamos no juízo de conveniência e oportunidade da administração pública se tentasse instituir esses tributos agora. Mas falando especificamente da CPMF, da nova CPMF, que seria, então, chamada ITF, Imposto sobre Transações Financeiras. E como dizem, né, esse imposto é um imposto insonegável. Na verdade, não seria nem um imposto, aqui já teria um primeiro problema, seria também aos moldes de uma CID. Então já teríamos os mesmos problemas das CIDs do passado, ou seja, apesar de ter uma vinculação da contribuição, há necessidade real de intervenção no domínio econômico e de uma irreferibilidade da cobrança com o destino desse montante arrecadado. Diferente, nós bem sabemos, dos impostos, que não há vinculação. Nas contribuições, essa vinculação é necessária para que a própria contribuição seja ela válida. E válida aqui no sentido lato, né? Legal, legítima. Então, a criação deste ITF seria um imposto insonegável, um tributo insonegável.
qualquer movimentação financeira iria incidir um percentual. Pelos olhos da Receita Federal do Brasil, isso seria o mundo perfeito. Ou seja, eu tenho um tributo que não me custa nada para implementar. Eu transfiro a responsabilidade tributária para as instituições financeiras, portanto, eu não tenho um gasto algum. A responsabilidade é de um terceiro, e se não recolher, eu cobro dele por ele ser o responsável legal. E é um tributo insonegável. Tudo isso alinhado aos moldes do proponente cria um mundo perfeito. Só que, o que nós estamos tributando? Pia recebe os seus honorários em sua conta corrente e quer transferir para um parente, quer transferir para a mãe, para o pai, que está transferindo um valor que não é renda, que a renda foi tributada pela Pia. Quer transferir para fazer a compra do mês, quer transferir para alguma ajuda financeira. Sobre essa transferência, incidiria o tributo. Sobre aquilo que não é renda, que não está aumentando o poder aquisitivo do contribuinte, somente está entrando na conta corrente. É uma operação financeira, há de ser tributada aos modos do que é pensado pela Receita Federal. Será este o caminho? E aqui fica uma segunda reflexão, né? Será esse o caminho? Claro, nas propostas formuladas pelo ente fiscal, se esse imposto, começando ali numa alíquota de 0,02, já causaria um benefício muito grande para a sociedade, aumentando aí até a alíquota de 0,38. E aqui é a exceção que eu queria colocar. Se a criação desses tributos, mesmo que em contribuição, com todos os males que ela tem e que precisam ser pensados, viessem expressas, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento, ou seja, os 20% que o patrão paga ao fisco referente ao seu empregado, se esse valor efetivamente deixasse de ser devido, nós poderíamos pensar que essa seria uma boa solução. Porque, de um lado, ia tributar pouco cada um, por outro, ia diminuir muito a folha de pagamento, a folha de salários. Portanto, pensando na geração de empregos, pensando na manutenção de empregos, aqui me parece que seria um ponto muito louvável. Mas desde que essa referência viesse expressa no texto da lei. Tá? Então, as medidas, e aliás, para qualquer medida que fosse tomada, haveria de ter uma contrapartida de desoneração, ou seja, onera de um lado, desonera de outro, para fins de manter o equilíbrio, aumentando a carga tributária de quem pudesse pagar mais e diminuindo naqueles setores específicos que não podem pagar ou naquelas operações que precisam ter as suas bases de cálculo minoradas, como, por exemplo, a folha de salários. E parece que esse é um gasto que todo empresariado reconhece como um custo muito pesado e que impacta diretamente na manutenção ou na contratação de funcionários. Muitos não querem contratar porque tem que pagar de cara 20% sobre a folha de salário. E isso, talvez, se fosse repensado, pudesse ser uma alternativa. Repito, sem embargo, das reflexões anteriores, de se pensar se este é o momento, porque nós podemos muito bem criar essa tal de ITF para frente e não agora, vinculada a essas outras desonerações que são necessárias. Tá? A doutora quer fazer alguma intervenção? Não, só o que você pontuou acerca da alíquota inexpressiva, isso para mim não existe. Isso com o tempo atinge o poder de compra do contribuinte, fatalmente essa alíquota que começou inexpressiva,
tímida, se tornaria algo que fatalmente comprometeria o poder aquisitivo do contribuinte, o patrimônio, enfim, vira uma bola de neve. Perfeito. Então, nós temos que ficar de olho em todas essas propostas que são colocadas e verificar quais são os fundos, os fundamentos, as razões de se propor isso e quais são os limites interpretativos de cada proposta dessa. Nós temos lá no 110 o CTN, no 109 e no 110, a liberdade do legislador para interpretar a norma tributária, e no 110 nós temos o limite a essa liberdade. Penso em que, para se manter o sistema jurídico autorreferente e com uma certa segurança jurídica, se é que nós podemos dizer que nós temos alguma, fecha aspas, que essas propostas venham dizendo de onde são originárias, quais são os fundamentos por ela adotados, o que se espera com essas propostas e qual a medida imediatamente colocada como de desoneração para fazer compensar aquele aumento de carga tributária em determinado setor. E aqui eu já passo para uma outra proposta que é referente ao ITCMD, que tem também me causado espécie. Já não bastasse a legislação paulista, o projeto de lei de legislação paulista que prevê o aumento do ITCMD de 4% para 8% no estado de São Paulo, nós temos uma proposta da Receita Federal, e aqui fica a reflexão, se é que a Receita Federal teria que se meter com o ITCMD. Se ela, ao propor a criação, não estaria, de uma forma indireta, fazendo pressão nos estados para dizer, eu estou dando essa ideia aqui, estados, sigam se quiser. Por mim aqui, eu apoio. Estados, sigam se quiser. E o contribuinte fica no meio desse fogo cruzado. Não bastasse a proposta do Estado de São Paulo para aumentar o ITCMD e fazendo uma alíquota progressiva de 4% até 8%, o item 10, ou a 10ª proposta de aumento, majoração de carga tributária proposta pela Receita Federal, é de que se crie uma resolução no Senado permitindo que os estados possam majorar as alíquotas até 30%. 30%. Não é 6, não é 7, não é 8, não é 10, não é 20. É até 30%. Meu Deus, 30% do patrimônio. Muitas vezes, a pessoa só tem aquela casa, recebe aquele bem imóvel de herança de família. Será que uma tributação de 30%, claro, essa tributação seria progressiva, e aí os próprios estados poderiam definir os percentuais e o valor, né, de referibilidade de cada percentual. Mas da onde surgiu essa ideia? Essa ideia, doutora, ela surgiu de modelos estrangeiros que tributam o patrimônio de uma forma muito voraz, como por exemplo nos Estados Unidos, que chegam a tributar 50% do patrimônio de estrangeiros, 40% dos seus nacionais. Mas lá a realidade, repito, é completamente distinta. O sistema tributário lá é diverso. E mais, a devolução para a sociedade do que é recebido a título de tributação é muito diferente. No Brasil, nós temos a nítida sensação de que não temos de volta aquilo que nós pagamos como tributo. Claro, tecnicamente nós sabemos que em relação aos impostos não há essa referibilidade, mas de forma lato, nós não temos essa sensação, né? Vou fazer um paralelo aqui com a sensação de segurança lá da Secretaria de Segurança Pública, né? Ao caminhar em determinado local, do dia ou da noite, o Estado promete que nós temos uma sensação de segurança. Ora,
O que é isso? Nada mais é do que, um sentimento ou algo psicológico que vá dar à pessoa a ideia de que naquele local, naquele horário, ela está segura, dado o índice criminal, dado o número de viaturas no local. Mas, e essa sensação de ter de volta aquilo que nós pagamos para o Estado, para o governo, em relação a tributos? Como é que nós sentimos isso? Nós não sentimos porque nós sequer experimentamos na vida um dia essa referibilidade, essa sensação de que eu tenho de volta o mínimo necessário para que eu possa me sentir um contribuinte legítimo na sua acepção do termo. Né? Dizer, que bom que eu estou pagando tributo, olha só o que eu estou recebendo de volta. Creio que não encontraremos na sociedade exemplos ou quem possa afirmar que está muito satisfeito com a carga tributária que paga e com o que recebe de contraprestação. Né? Então, essa é uma outra reflexão que a gente precisa ter ao tentar importar modelos de países que têm um sistema tributário diverso. O professor Lucas Galvão Brito ele tem um livro sensacional chamado Tributar na Área da Técnica. Né? Tributar em tempos de técnica, eu acho que é esse o nome do livro, vou confirmar. E ele faz uma reflexão muito, muito bacana em relação à intertextualidade. O que seria essa tal da intertextualidade? Ora, a partir do momento que eu pego um signo presuntivo de riqueza qualquer, ou qualquer expressão de um ordenamento, tento encaixar no outro sem ver o contexto, eu crio um axioma dentro desse outro sistema. É como um vírus, um Covid-19, dentro do sistema tributário, borbulhando e querendo fazer vítimas. E aí, quem não se protege, quem não usa a sua máscara, quem não exerce o seu papel legítimo de contribuinte, de cidadão, e vai buscar resguardo ao Poder Judicial, acaba sendo contaminado, principalmente com essas ideias de importar de sistemas que não são paritários com nós, e aqui fica um parênteses bem grande, não existe sistema tributário sequer parecido com o nosso. Sequer. Onde nós temos uma distribuição entre tantos entes competentes, tantos tributos diferentes. Né? Então veja, para cada município, para cada estado e mais a União, legislando sobre matéria tributária. Não há no mundo um paralelo, um sistema jurídico paralelo, para que a gente possa importar sem prejuízo do próprio sistema nacional. E aí a gente precisa repensar como essa intertextualidade age no nosso sistema jurídico. Vou pegar de volta aquele exemplo que eu dei no início da falta de propósito negocial. Buscamos isso lá do sistema americano, estadunidense, colocamos de forma infralegal, através de julgados do CARF e através de autos de infração da Receita Federal do Brasil, para dentro do ordenamento, sem lastro em lei, sem lastro no poder legiferante, ou seja, será que essa dita teoria do propósito negocial ela foi aderida pelo sistema jurídico nacional? Aqui fica uma reflexão, e esse debate, como eu disse antes, ela já vem há muito tempo. Muita gente boa já escreveu sobre o tema, mas ele permanece aberto para discussões e são muitas. Tá? Um outro ponto que eu gostaria de... A doutora quer fazer alguma intervenção? Não. Acho que a gente tem 10 minutos, viu? Eu não sei Perfeito. que horário exatamente a gente começou. Certo, mas então eu falo muito, significa que eu falo muito e nós temos muita coisa a discutir aqui ainda. Veja que nós falamos de 3 pontos aqui e nós não vamos esgotar essas 10 medidas, mas eu vou passar agora então a tecer alguns comentários sobre as medidas de desoneração para que a gente possa fazer um paralelo. A Receita Federal do Brasil também, ela propõe nessas 10 medidas a desoneração daquelas microempresas, empresas de pequeno porte, referente às contribuições aos tributos federais, que eles passem a ser isentos até 2021. Essa é uma proposta singular, bem bacana, que pode realmente ajudar esse setor da economia.
Nós temos, claro, que as micro e pequenas empresas são a viga mestre desse país, a viga mestre do setor econômico, e elas precisam ser olhadas com muito carinho para que não quebrem, né? A doutora está aí no Guarujá, eu estou em Santos, e com residência em Praia Grande, então no caminho de ida e volta para o escritório, para casa, a gente passa em frente a vários comércios que já não suportaram essa crise. Então nós temos que pensar, essas pessoas que estão no Simples Nacional, elas precisam de ajuda. Nós já tínhamos, antes dessa pandemia, uma estatística de que mais da metade das empresas do Simples acabavam falindo nos seus primeiros 2 anos, né, de criação. Então, imagine aquelas empresas que estavam para começar a sua atividade. Aqui perto de casa tem algumas empresas que estavam, atividades que estavam reformando, tinham alugado uns galpões, estavam reformando para iniciar essas suas atividades. Eu me pergunto, será que eles vão conseguir dar start na atividade, né? Então, eu penso que o fisco deve, não só o fisco, né, mas toda a sociedade, ela deve olhar com muito carinho para as pessoas jurídicas que estão no Simples Nacional. Eu senti falta, de verdade, de algumas outras medidas que poderiam ser propostas para desonerar. Nós temos a questão do prejuízo fiscal, né? Uma empresa, quando ela tem um prejuízo fiscal no ano anterior, ela teria constitucionalmente o direito a abater no ano seguinte o seu prejuízo fiscal. Ocorre que, por uma construção legal e jurisprudencial, considerou-se constitucional a trava dos 30%, ou seja, a empresa pode utilizar o seu prejuízo fiscal no ano consecutivo, mas limitado a 30%. Me pergunto, ainda hoje, com toda essa mudança causada pela pandemia, o raciocínio permanece o mesmo? Porque, veja, o fundamento jurídico de quem alegava que essa trava dos 30% era inconstitucional, ele continua vigorando, apesar do próprio Supremo já ter falado que essa trava ela é legítima. Mas e nesse cenário? Por que não permitir que o contribuinte que teve 100% de prejuízo no ano anterior, ele possa utilizar esse seu prejuízo fiscal no ano seguinte? E veja, não precisa ser utilizado em uma única vez, poderia ser utilizado de forma percentual, ano a ano, para bater dos seus débitos com a Receita Federal. Esse é um ponto em que eu senti muita carência dessas propostas. Mas, de forma geral, se fosse para fazer um resumo, se eu sou a favor ou contrário, eu diria que eu sou contrário a qualquer tipo de gasto, de aumento de carga tributária. Com uma única exceção. A partir do momento, e falando aqui especificamente da criação desta contribuição sobre transações financeiras, desde que seja vinculada à desoneração de outros setores. E aí, o próprio texto da lei trazer, com a criação eu deixo de cobrar os 20% da folha. Com a criação em tantos por cento, né, eu deixo de tributar, deixo de cobrar as contribuições lá do Sistema S. Se eu tenho no texto da lei a expressa vinculação, e a sociedade ela tem que ficar muito de olho porque é uma contribuição, e tal qual a CPMF tinha originalmente a ideia da vinculação ou a destinação desses valores para a saúde, no final a gente viu que não foi o que aconteceu, o que impede de haver um desvio de finalidade desses tributos criados agora também. Nada impede, a menos que a própria sociedade fique muito de olho. Mas de uma forma geral, doutora, eu sou contrário à criação, à majoração de tributos neste momento, porque carece de muita reflexão. Ora, se o tema da reforma tributária que a gente já vinha discutindo há muito tempo não havia consenso entre os tributaristas, imagine agora aumentar a carga tributária nesse momento de pandemia. Me parece que seria um tiro no pé, e a Receita Federal, claro, ela tem um seu papel legítimo
legal, constitucional, de prever as possíveis ingerências ou possíveis entraves na arrecadação tributária e precisa, claro, fazer o seu papel de propor medidas, mas não vejo essas medidas como equilibradas. Me parece que o prato da balança ela está pendendo para um lado da Receita Federal do Brasil, para o lado do fisco, melhor dizendo, com todo o respeito que eu tenho por aquele órgão. Mas, como contribuinte, como tributarista, penso que não é realmente o momento de aumentarmos carga tributária. Seria o momento de desoneração, seria o momento de pensarmos em trazer para a sociedade opções, ideias de desoneração de carga tributária ou, no máximo, de ajuste, aumentar de um lado e diminuir proporcionalmente do outro. E quanto especificamente à criação do imposto sobre grandes fortunas, aí que eu sou contrário totalmente, porque não vejo qualquer base no critério material. Se eu pensar na regra matriz de incidência tributária, então, aí é que eu tenho um acesso aqui de nervoso, porque não consigo enxergar essa materialidade como tributável, e são vários os axiomas que a criação deste tributo pode causar. Né? Então, primeiro, não tem uma base tributária que seja legítima. Quem foi que deu legitimidade a essa proposta de 20 milhões? Segundo, a alíquota ela é progressiva, portanto, ela pode lhe enganar. Esses 2,5% não serão 2,5%, e ao final eu posso ter um confisco. E terceiro, por quanto tempo? Será que a partir do momento que eu reequilibro as contas do Estado, esse tributo irá cessar? Ou o governo vai falar, não, agora que a festa está boa, você quer parar? Não, deixa o som rolando. Então, me parece que nós temos que ter muito claro até onde cada proposta dessa vai. Né? Será que é só até passar a pandemia? Em relação ao imposto sobre grandes fortunas, eu já tenho conhecimento de que não. A ideia é que ela se mantenha perpétua e, ao meu ver, isso seria realmente um tiro no pé, possibilitando muitas empresas que têm capital investido no Brasil, de que realmente saiam daqui. E aí tem toda o reflexo dessa medida na seara econômica, com a perda de empregos, né, com a minoração de salários e por aí vai. Perfeito, achei excelente as suas considerações, apesar do tempo breve, a gente nem viu o tempo passar, já vai beirar aí 1 hora, nem sei se está contagem regressiva aí aparecendo para você, não sei se está aparecendo do lado do ao vivo ali. Mas, enfim, agradeço de coração essa tua contribuição aqui para educação online, porque isso foi de fato uma aula. Eu até vi uma pessoa aqui no chat que colocou a Van Valois, parabéns, isso é mais que um bate-papo, é uma verdadeira aula. Então, o pessoal aqui gostou bastante, creio que você conseguiu atingir esse propósito de contribuir com conhecimento. Agradeço a presença aqui do professor Robson também. Né? Grande mestre. Marcelo Gonçalves também aqui parabenizando a live. Então, muito obrigada, doutor, pelas suas considerações, adorei. Fiquei muito grata novamente, reitero os meus agradecimentos pela sua participação. E é isso, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Sempre às ordens. Espero que na próxima a gente consiga fazer lá no seu perfil, que não tenha nenhum problema tecnológico. E estou sempre à disposição para que a gente possa bater esse papo aqui. E tem muita coisa a dizer, né? Poderíamos ficar falando com prazer aqui por horas e horas e horas sobre esses temas e tantos outros, né, que a gente acaba conversando. E a ideia aqui foi muito bacana. Aquilo que a gente já conversa em reuniões no Zoom ou outra plataforma, a gente trouxe aqui para os seus ouvintes, para que eles possam acompanhar também essas discussões que são nossas do dia a dia. Obrigado pelo convite. Excelente. Doutora, eu vou pedir para o senhor encerrar a transmissão e não esquece de salvar, que vai aparecer a opção de salvar no IGTV. Salva para eu poder fazer o download depois e colocar lá no meu feed, tá bom? Perfeito.
Então, Obrigado, obrigada, Bia. Obrigado pessoal. a todos aí pela participação. Até mais.